E aí, meu povo, sejam todos bem-vindos. Hoje você vai sair daqui sabendo o básico da teoria musical para violão, né? E já começo dizendo, né, para que você precisa, por que você precisa de teoria musical, né? Na verdade, você não precisa se você não quiser, tá? Até porque você consegue tocar um monte de música, fazer um monte de coisa no violão, umas brincadeiras legais aí, sem precisar de teoria nenhuma. E eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas que tocam muito bem, mas que se você perguntar para elas se elas conhecem teoria musical, elas vão dizer que não. Por quê? Né? Porque a teoria é o estudo das coisas mais profundas, né? Então, no caso do violão, é o estudo das coisas mais profundas em relação à música, né? Então, altura de música, volume, se a música tá grave, tá aguda, em relação à voz, se está condizente, se está no tom, se não está no tom. Então, teoria, ela não serve para nada se você não for usar realmente para algo concreto, tá? Então, se você não quer se aprofundar, não precisa, você não vai deixar de tocar por conta disso, tá? Isso é só para quem quer mesmo, então fica tranquilo, tá? Vou estar passando um carro aí, vocês estão ouvindo aí o barulho, né? Se estiver atrapalhando, vocês falem aí, tá atrapalhando o barulho aí, porque eu não sei, né? Eu não sei também se é um carro, se é um trator. Se estiver atrapalhando aí, vocês comentem aí. Então, beleza. Deixa eu compartilhar aqui nosso quadro negro, né? E vamos lá. Primeiro ponto, né? Você não precisa de teoria musical, né? Para tocar músicas populares, né? Não precisa, tá? Por quê? Porque você praticando, você pegando cifras, sabendo quais acordes tocar, você já consegue desenrolar uma música, tá? Então, eu vou usar a mesma frase que um poeta brasileiro já disse uma vez, né? Ele foi questionado por uma pessoa perguntando para que servia a poesia, né? Para que serve a poesia? E aí ele respondeu, não serve para nada, né? Não serve para nada. Mas por que ele disse isso? Que a poesia não serve para nada, né? Porque dependendo da utilidade que você dá para a coisa, realmente não serve para nada, né? Então, ele falou até isso por conta do seguinte, porque as pessoas querem dar um sentido assim para as coisas, de forma que isso tem que servir para alguma coisa no final das contas, né? A poesia tem que servir para alguma coisa, né? Assim. E às vezes não serve para nada mesmo. Você está lendo pelo puro prazer de ler, por exemplo, ou às vezes você vai estudar teoria pelo puro prazer de estudar teoria, mas que ela serve mesmo para fazer você tocar as músicas. Não. A verdade é essa, que você consegue tocar músicas e ser um grande músico até, tocar muitas músicas, desenrolar, chegar nos lugares, sem saber teoria musical. Como eu conheço músicos, né, tocadores de violão que não entendem de teoria musical e tocam muito bem, tá? Isso é fato. E às vezes a pessoa aprende na prática, ela não sabe nem o nome dos acordes, já conheci. Se você já conheceu, comenta aí. Gabriel, conheci um camarada que ele tocava violão e eu fui perguntar os acordes dele, ele não conhecia, ele só sabe meio na prática ali, ele viu com alguém e tal. Então essa é a prova viva de que você só vai estudar teoria se você quiser se aprofundar, né? Se você tiver gosto por isso, tá? Mas vamos lá. Então, para deixar claro, não é que eu estou falando contra você estudar a teoria, né? Até porque eu estou fazendo uma aula sobre teoria, tá? Eu quero que você estude, mas desde que você goste, né? Você estude por gostar, e não porque acha que isso é o que vai fazer você aprender violão. Não é, tá? O que vai fazer você aprender é prática, tá bom? Então, beleza, né? Básico da teoria. A gente tem aqui, ó, notas, a gente tem harmonia, a gente tem ritmo, né? As notas a gente fala de melodia, a harmonia a gente fala de conjunto, né?
Depois eu vou explicar para vocês. E ritmo a gente fala de tempo, né? Mas vamos lá, né? Cada coisa uma por vez, né? Então a primeira coisa que você tem que entender no violão é que cada corda do violão emite uma nota, tá? Então, por exemplo, se você está com o violão com as cordas soltas, vai ser o seguinte, ó. A corda mais fina, né? Que é a corda Mi, que a gente chama ela de Mizinha, né? Ela emite a nota Mi, né? E aí você vai subindo aqui, da corda mais fina para a corda mais grossa. Então, cada notinha tem um nome, né? Então, a notinha da corda mais fina, quando você toca, é a nota Mi. E aí, a próxima corda, a segunda corda, é a nota Si, né? Vou colocar pela numeração, que fica mais fácil, né? Primeira corda, corda mais fina, e depois Si, depois Sol, depois Ré, depois Lá e depois Mi de novo, né? Então, opa, até saiu aqui para vocês, né? Foi mal. Perdão. Não tinha visto que tinha saído. Ó, a gente tem aqui, ó, a corda Mi, a mais fina do violão, você toca, então ela emite a nota Mi. Se você não sabia, é isso que acontece, né? Quando você toca qualquer coisa no universo, né? Tudo tem um som, tudo emite uma nota, né? Tudo. Até essa garrafa aqui emite notas, né? Só que no violão é muito mais claro. As cordas do violão, a gente ouve o som das notas muito mais claramente, né? Para quem não sabia, talvez o instrumento mais antigo, né, que existe é o monocórdio, né? E ele foi inventado por conta de um camarada ter ouvido os sons dos ferreiros, né? Os ferreiros estavam lá batendo no ferro lá para fundir, fazer espada, fazer sei lá o quê. E aí, cada vez que eles davam uma martelada no ferro, dava aquele som. E esse camarada, se eu não me engano, foi Pitágoras. Quem souber da história me corrija aí, se não foi Pitágoras. Ele ouviu os sons que saíam ali quando os ferreiros davam as marteladas, né? Os ferreiros davam as marteladas lá no ferro e aí emitiam as notas, né? Então, por exemplo, dava uma martelada, pim, aí dava outra martelada do outro lado lá, pam, pam, pim, pam. Várias notas eram emitidas. Aí ele se ligou, ó, para cada lugar que eles batem aqui dá uma nota diferente. Tem alguma coisa aí que acontece, né? E aí ele inventou um instrumento chamado monocórdio, né? Em que ele estendia uma corda, né? Ele pegou uma base de madeira, pegou uma corda, botou numa ponta até a outra, né? E aí aconteceu o seguinte, ele colocava uma madeirinha, né, no meio ali, entre a base de madeira e a corda, e aí conforme ele mudava aquela madeirinha de posição, aquela corda emitia ou um som mais grosso ou um som mais fino, né? Igual acontece no violão. Quando a gente coloca o dedo aqui, ó, quando acontece isso aqui, ó, se a gente pegar o violão com as cordas soltas, né? Por exemplo, a corda Mi é mais grossa, sai esse som, né? Agora, se a gente for apertando aqui, ó, a gente aperta aqui e vai diminuindo o espaço em que a corda ela está vibrando, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai vibrar mais, né? Ou seja, quanto mais solta a corda, mais grave o som, mais grosso. E quanto mais apertada a corda, né? Ou aqui também, quanto menor o espaço, né, que a corda tiver, mais apertada ela vai estar. E aí, por conta de ela não ter espaço para ela vibrar, né? A corda ela fica vibrando. Se ela não tem tanto espaço para vibrar, ela vai vibrar muito mais rápido. E aí isso vai fazer com que o som saia mais agudo, né? Saia mais fino, né? E aí esse camarada descobriu isso, né?
E aí a gente começa a entender a teoria musical, né? O que é essa bendita teoria musical, tá? Que existem notas graves e notas agudas, né? Ou seja, sons grossos e finos, né? Aí entra o grave e agudo, né? Se você não sabia essa distinção, né? Grave e agudo, é isso, né? O som mais grosso, assim, ele é grave. E o som agudo, né? O som agudo que você ouve, né? É o som fino, né? É assim que funciona a base da teoria musical, né? De você entender essas distinções, né? Então, aqui no violão, toda corda, ela emite uma nota e cada nota tem um nome, tá? E aí, foram se aprofundando, entendendo mais como funcionava o instrumento em si, né? E todo instrumento funciona da mesma forma em relação a notas, tá? A teoria musical é uma coisa extremamente ampla, ela é universal, tá? Aqui eu estou falando isso aqui para vocês. Lá na China vai ter alguém ensinando a mesma coisa, nos Estados Unidos vai ter alguém ensinando a mesma coisa, porque é universal, né? Tanto que você tem até o ditado, né? Que a música é uma linguagem universal e é mesmo, né? Que você ouve certas músicas, né? Não importa de onde a pessoa criou essa música, não importa quem seja essa pessoa, você sente aquilo, né? Não importa. Enfim. Então, acabaram descobrindo que existem 12 notas no total, né? 12 notas catalogadas que a gente ouve muito bem, distintas, né? E aí foi feita essa divisão, tá? Isso aqui, essas 12 notas são... é uma marcação que fizeram, tá? Uma marcação que fizeram. E aí viram que o seguinte, a cada 12 notas, o som ele se repete, só que de forma mais aguda, né? Então acontece o seguinte, a cada 12 notas, né? Depois você vai entender melhor isso aqui. O som se repete, né? Então, por exemplo, nos primórdios, né, da música, né? Eles tinham só essas alturas aqui, ó. Que você já deve conhecer bem, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? A gente tinha isso aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Eu estou colocando aqui só mesmo as cifras, né? Mas aqui, vamos lá. Vou deixar bem detalhado aqui para vocês. Letra C é Dó. Letra D é Ré. Letra E é Mi. Letra F é Fá. Letra G, Sol. Letra A, Lá. Letra B, Si. Então, aqui você tem essas 7 notas principais, né? Que provavelmente você já ouviu. Tem até a musiquinha infantil, né? Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré. Por quê? Porque é popular, é conhecido, tá? Isso aqui é a base da música, né? Você sabe que em todo lugar, essas coisas que a gente fala, né? Fá, Sol, Lá, você sabe que são notas musicais, tá? Isso é comum de a gente ouvir, né? E aqui acontece o seguinte. No começo, a gente tinha essa distinção, essa notação aqui para a música, né? Somente essa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Conforme foi passando o tempo, descobriram que existem notas intermediárias, né? Entre uma e outra, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho a nota Dó. Dó. Aí eu tenho a nota Ré. Ré. Aí, entre o Dó e o Ré, Dó, Ré, tem uma nota intermediária aqui, ó. Dó, Dó sustenido, né? Dó, Dó sustenido, Ré. Até saiu errado aqui, né? Dó, Ré, Dó, Dó sustenido, Ré. É isso aqui. Então, surgiram essas notas intermediárias. Então, a gente tem o Dó sustenido, que talvez você já tenha visto aí em alguma música, né? Então, você tem o Dó sustenido, que ele é um acidente entre o Dó e o Ré, tá? Por isso que existem essas
essas notinhas aqui. Aí, entre o Ré e o Mi também tem essa coisa, né? Essa nota intermediária, que é o Ré sustenido. Entre o Mi e o Fá não tem o sustenido, ou seja, do Mi para o Fá vai direto, né? Você sobe direto, tá? Não tem sustenido. Agora, entre o Fá e o Sol tem o sustenido. Entre o Sol e o Lá também tem. Entre o Lá e o Si também tem. Só que entre o Si e a próxima nota também não tem, tá? Qual é a próxima nota depois do Si? É o Dó, porque as notas elas se repetem, tá? É incrível que você pega essas 12 notas e você vai subindo. E aí, por exemplo, você começa no Dó e vai subindo as 12 notas. Quando você chegar na 12ª, que é o Si, a próxima nota que você tocar vai ser o Dó novamente. Só que vai estar numa altura mais alta, né? A mesma coisa é se você for voltando, né? Se você pegar o Dó e for descendo. Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá sustenido, Lá, Sol sustenido, Sol. For descendo, quando você chegar na 12ª, a próxima nota, né? Ou melhor, quando você chegar na 11ª, né? A próxima nota é a mesma, repetida, né? Você vai descendo 12 notas e aí ela se repete. É incrível, tá? Só que no caso, se você for descendo aqui, ela vai estar mais grave o som, né? O som vai estar mais grosso, tá? Isso aqui também eu posso provar na prática. Olha só o que acontece aqui, ó. Vamos lá. Aplicando aqui para o violão. Se a gente começar a tocar a nota Dó aqui, ó, e a gente for subindo, nota por nota. Ó. Dó, né? Se você quiser encontrar aí no teu violão, é na 5ª corda, na 3ª casa, você tem a nota Dó. Isso aqui é a nota Dó. Aí você vai subindo, ó. Dó sustenido, próxima nota. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Aí, quando chega no Si, a próxima nota é Dó novamente, tá? É a mesma nota, você ouve, ó. Só que ela tá mais aguda, né? O som tá mais agudo, o som tá mais fino, né? Isso é incrível, tá? Que é uma coisa que naturalmente, né, a humanidade iria descobrir, que as notas elas se repetem, né? Você vai subindo e aí elas se repetem, só que em alturas maiores, né? Ó, nota Dó. É a mesma nota aqui, só que ela tá mais fina, né? Enfim. Vamos lá. O que você tem que entender mais aqui sobre teoria musical, né? Tem uma coisa super importante chamada intervalos, tá? Intervalos. Que são as distâncias entre as notas, tá? Distâncias entre as notas. Esses intervalos só existem 2, tá? E um você provavelmente já conhece, que é o tom, tá? É o tom. E aqui, essa palavra tom, ela se refere tanto aos intervalos, tanto ao intervalo que existe, o tom, né, o intervalo de tom, quanto à altura de uma música, tá? O tom da música, né? Ou o tom que está, né? Realmente a gente sempre se refere assim, o tom da música, né? É o tom ali, o conjunto de acordes, né? Nesse caso aqui, são 2 distinções, né? Existe essa, que é o conjunto de acordes, e existe essa aqui dos intervalos, tá? Que o tom a gente pode dizer que ele é um intervalo entre uma nota e outra, né? Tá? Então, entre uma nota e outra, você pode ter o tom, né? Ou você pode ter um semitom ou meio tom, né? Tá? E eu vou explicar aqui de forma prática para vocês entenderem, né? Não tão prática, né? Mas aqui mostrando nas notas, tá? O que é o tom? É uma distância. Como é que dá para medir esse negócio? Não dá para medir tão facilmente, não é uma coisa
mental, assim, para você ficar pensando, não. É melhor você ver como é mesmo, tá? Então, vamos lá. A distância do tom, né? É, por exemplo, a distância entre a nota Dó e a nota Ré. É por isso que eu digo, não é uma coisa muito mental, para você ficar pensando, nossa, como é que faz essa conta, né? Como é que eu sei que do Dó para o Ré é um tom, né? Como é que eu chego nessa altura? Não dá, tá? É você fazendo na prática. Por exemplo, você está aqui tocando na nota Dó, o acorde de Dó maior, por exemplo, ou só tocando a nota Dó, e você sobe para a nota Ré, você sabe que você subiu um tom. Essa é a distância entre o Dó e o Ré, um tom, tá? Aí, beleza. Você chegou ali na nota Ré, né? Se, por exemplo, você sai da nota Dó e vai para a nota Mi, né? Quantos tons você sobe? Aqui é só você contar, né? Se do Dó para o Ré é um tom, do Ré para o Mi, que tem a mesma distância, são 2 tons. Ou melhor, né? Do Ré para o Mi é um tom, então, se eu sair do Dó até o Mi, são 2 tons, né? Logicamente é assim. E essa distância aqui que eu falei para vocês, o semitom ou meio tom, né? Que às vezes você pode até conhecer esse termo, né? Ah, sobe meio tom da música, desce meio tom da música, mas às vezes você nunca estudou assim para saber o que era esse negócio, então eu vou te explicar. Meio tom é quando você sobe apenas a metade do tom completo ali, né? Por exemplo, entre o Dó e o Ré, você tem um tom completo. Agora, entre o Dó e o Dó sustenido, você tem meio tom, tá? Entre o Dó sustenido e o Ré, você também tem meio tom, e assim por diante, tá? Toda vez que você sair de uma nota e for para a próxima nota, você está subindo ou descendo meio tom. Opa, caiu alguma coisa aqui, eu vou ver. Um momentinho. Caiu alguma coisa ali, mas eu juro para vocês que eu não vi, né? Deve ter quebrado ali. Foi um barulho alto, né? Mas não vi nada cair. Então vamos lá, né? Se você sair para a próxima nota, tanto subindo quanto descendo, você vai estar ou subindo ou descendo meio tom, tá? E vamos lá, pessoal. Eu sei que esse tipo de aula aqui é uma aula chata, então, como eu falei, né? É só para quem quer entender, tá? Quem quiser entender, é só prestar bem atenção no que eu estou falando, você vai entender. Também acontece por exemplo, você de tanto tocar, de tanto ficar vendo as coisas que acontecem no violão, você começa a entender a teoria por intuição, né? Por intuição você entende, nossa, aqui tem a distância dessa nota, essa aqui se combina. Quando eu subo 12 notas aqui, eu chego na mesma nota. Aí, se eu tocar essas distâncias aqui, tem harmonia, sabe? Você vai entendendo isso na prática, isso acontece também. O que eu estou fazendo aqui é só mostrando para vocês algo que já foi estudado, já tem muitos séculos, né, de estudo a respeito disso, a respeito da música, né? E são descobertas da humanidade, né? São coisas assim que foram passadas, né, de geração para geração, e a gente hoje entende, né? A gente hoje só aprende o que muitas pessoas tiveram que dedicar anos de suas vidas, né, para entender. Enfim, né? Se você entender aqui, ó, os intervalos, que esses intervalos são as distâncias entre as notas, e você entender essa distinção de tom e meio tom, já vai estar bem à frente aí em muita coisa. Por quê? Porque se, por exemplo, eu estou cantando uma música aqui, né, e você está tocando essa música e eu sinto que está muito alta essa música para minha voz. Aí eu peço para você baixar 2 tons. O que você vai fazer? Se você não tiver noção nenhuma disso,
você não vai saber o que fazer, né? Por exemplo, eu estou cantando no tom de sol, você está tocando lá no tom de sol. E aí eu pedi para você baixar 2 tons, o que você vai fazer? Você não sabe, porque você ainda não viu essa questão, né? Mas aí, como é que faz para você saber? Vamos lá. É só medir, né? Você pega essa tabelinha aqui, cada notinha. Você está no sol, aí você quer descer 2 tons. O que você tem que fazer? Ó? Você está no sol, aí você pula uma nota. Quando você está descendo um tom, você pula uma nota, ou subindo, vice-versa, né? Você pula uma e pronto. Aí você desceu um tom, né? Perdão. Estava no sol, desceu um tom, foi para o Fá, ok? Aí estava no Fá, desceu mais um tom, foi para o Ré sustenido, porque você pulou aqui a outra nota, né? Então, do Sol para o Ré sustenido, você desceu 2 tons, né? Então, aqui você encontrou a altura sugerida, né? A altura que eu pedi. Se eu te pedisse, por exemplo, para subir 2 tons a partir do Sol, onde é que você chegaria, né? Então, você está aqui no Sol, aí você subindo um tom, você tem que pular uma nota. Então, do Sol, eu pulo essa aqui, vou para a próxima, subi um tom, então cheguei no Lá. Se eu estou aqui no Lá, aí eu quero subir mais um tom, eu tenho que pular a próxima nota e eu chego no Si. Ou seja, entre o Sol e o Si são 2 notas de distância, né? 2 tons, perdão, 2 tons de distância, tá? Então, estou cantando em Sol, quero subir 2 tons. Beleza, eu vou subir até o Si, até a altura de Si, tá? Enfim, como eu falei para vocês, né? A primeira coisa que você tem que entender são as notas, né? Segunda, a harmonia, depois o ritmo, né? E eu vou dar uma explicação geral aqui, né? Para vocês entenderem, até porque essa aula é básica. Só para você ter uma ideia, uma faculdade de música são 12 anos, né? Em algumas universidades. Então, é muita coisa para se entender, né? Mas vamos lá, né? Você pegando o básico aqui, você já faz um monte de coisa, né? Então, as notas são esses sons, né? Catalogados. São sons catalogados. A gente sabe que tem 12, né? 12 no total. Onde tem 7 principais. Tem 7 notas principais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E tem as outras 5 intermediárias, tá? Que aí você tem o Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, né? Eu mostrei aqui para vocês. E aí, o que acontece? Existe uma coisa chamada melodia, que é, vou até colocar, melodia são notas em sequência. Melodias nada mais são do que notas em sequência, é só isso. Qual é a melodia da música Parabéns? Lá, 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 e assim por diante. Qual a melodia da música Noite Feliz? Lá, 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 lá. Então, cada notinha dessa aqui em sequência, né, se elas forem colocadas numa sequência, você tem a melodia, tá? Uma nota só não torna uma melodia, né? 2 notas, ainda não. Eu acho que a partir de 3 a gente começa a ter uma melodia, né? E é isso que é melodia, tá? É isso que é melodia. Melodias são notas em sequência que formam uma música, né? Só que só a melodia, ela não faz ainda a música, porque você precisa de outras coisas aqui, tá? Você precisa de um ritmo, de um tempo, uma pausa entre uma nota e outra, né? E, na verdade, nem existe uma nota e outra se não existir a pausa entre elas, né? Primeiro você faz uma nota, aí você pausa e faz outra, né? Então, mesmo na Noite Feliz, Noite Feliz, lá, 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 você tem que ter o tempo, né? Tá? E o tempo, a gente fala de tempo quando a gente vai falar de ritmo, tá? Mas vou primeiro falar de harmonia para vocês entenderem o que é isso, né? Ó, a harmonia é o seguinte, deixa eu explicar até melhor para vocês. Antes de eu explicar o que é a harmonia, eu vou explicar para vocês o que são os acordes, tá?
Ó, conjunto de notas. E aqui, a harmonia é um conjunto de acordes. Vou explicar, vamos lá. O que são os acordes? São conjuntos de notas tocadas ao mesmo tempo. Então, como é que é um acorde no piano? Você vai fazer um acorde no piano, são várias notas. Pam, você faz uma nota ali um acorde ali com várias notas, né? No violão, também, você faz o acorde lá e toca ao mesmo tempo o ritmo, né? Você toca as cordas ao mesmo tempo praticamente, porque você faz uma batida ali, o som ele sai quase simultaneamente, né? Então, acorde é isso, é um conjunto, né, de notas tocadas ao mesmo tempo. Isso aqui é um acorde, né? E a harmonia é o conjunto de acordes, tá? Você pega vários acordes em sequência, né? Pega vários acordes em sequência, você tem uma harmonia, tá? Aqui existem harmonias maiores, existem harmonias menores, né? Existem harmonias alegres, existem harmonias tristes, enfim, né? Dentro da música você vai ver uma série de harmonias, né? Cada música ela tem a sua harmonia, né? Tem o seu conjunto de acordes. Só que acontece o seguinte, tá? Uma mesma melodia pode ter várias harmonias diferentes e fazem toda a diferença. É incrível que você pode tocar a mesma música com uma harmonia diferente e dar um clima totalmente diferente, né? Então a gente pode até falar que a harmonia dá o clima da música, né? Dá o clima da música. Clima, o que é? É a emoção que te gera, né? Tristeza, alegria, melancolia, enfim, né? Existem mais palavras para coisas tristes do que para coisas alegres, se você não sabia. Enfim, né? Então, uma mesma melodia pode ter várias harmonias diferentes e fazem toda a diferença, né? Faz mudar o clima da música, né? Um conjunto de acordes diferentes muda todo o clima da música, né? E o que é o ritmo, né? O ritmo fala de tempo. Então, tudo que é relacionado a ritmo é tempo, tá? Então, você vai ver aqui velocidade, você vai ver pausa, você vai ver as coisas que entram dentro da teoria musical, né? Velocidade, pausa, marcação, tá? Marcação. Tem umas coisas mais profundas aqui, né? Que eu nem saberia explicar. Eu nem entendo tanto de teoria musical quanto um grande músico de conservatório, por exemplo, né? Então, talvez se um professor de música de conservatório ver essa minha aula aqui, vai dizer, nossa, tá muito raso isso aqui. E realmente tá raso mesmo, tá? Porque música é um negócio, né, extremamente amplo, tá? Mas é o seguinte, vamos entender ritmo como sendo você saber quando tocar e quando pausar, né? Você saber quando tocar, quando fazer aquela coisa e quando pausar. Qual a velocidade disso? Quanto tempo você passa numa nota? Quanto tempo você tem que pausar, né? Então, por exemplo, inclusive, tá? Não existe música sem essas três coisas, tá? A música tem que ter essas três coisas. Tem que ter a melodia, que são as notas, tem que ter a harmonia e tem que ter o ritmo, né? É claro que, por exemplo, você pode até cantarolar uma música só com melodia, né? Mas sem ritmo é impossível, tá? Não existe essa. Você tem que ter ritmo, você tem que dar uma marcação, tá? Por exemplo, a canção Parabéns para Você, se você não tiver uma marcação de tempo definida, legal, você está fazendo outra coisa, você está só colocando notas, né? Por exemplo, eu tive que acertar o tempo disso aqui, eu não fui só assim, né? Tenho que ajeitar a marcação de tempo também, senão a música ela não sai, né? Não fica legal. A não ser que a música já fosse composta dessa forma, né? E aí já entra numa coisa mais profunda aí. Mas, enfim, aplicado ao violão, o que é o ritmo aqui, né? O que é o ritmo de fato? São
as batidas que você faz, né? As batidas de violão. Então, é onde você faz a batida e onde você faz a pausa, de forma que você consiga acompanhar a música, né? Então, o violão, ele é um instrumento de cordas, né? E você ouve as notas e tudo mais. Porém, ele é um ótimo instrumento de marcação também. Inclusive, é por isso que ele é o instrumento mais popular. Porque, ao mesmo tempo que ele tem uma boa projeção musical em relação aos acordes, né? Em relação às notas, ele tem uma boa projeção musical em relação às batidas, né? Então, por exemplo, você pode fazer umas batidas de forma que marque o tempo muito bem, sabe? É incrível. É incrível que você consegue fazer com o violão como se ele fosse um instrumento percussivo, né? Você pode bater assim nas cordas de forma percussiva, né? Como se fosse uma bateria ali. Você pode fazer certas coisas com o violão que não dá para fazer com outros instrumentos, tá? Então, aplicado ao violão, o ritmo é isso. São as batidas que você vai fazer, né? E aqui, tá? Não tem como aprofundar mais aqui de forma que isso vai ajudar vocês em alguma coisa. Não, tá? Na verdade, aqui ritmo é prática. É você saber em que ritmo está a música que você vai tocar e praticar, tá? É claro que, por exemplo, né? Se você for tocar, né? Se você for tocar fingerstyle, né? Se você for tocar em conservatório, que aí entra música clássica, né? Aqui, fingerstyle nem tanto, tá? Nem tanto. Você nem vai precisar tanto disso aqui, de teoria musical e tudo mais, tá? Agora, se você for tocar música clássica no violão, aí você vai ter que entender tudo isso aqui nos pormenores, tá? Tudo mesmo, tá? No mínimo do detalhe, porque música clássica ela não pode ser alterada, né? Uma música padrão. Enfim, ó, dando uma breve passada aqui no que a gente já viu, né? Só para resumir. Então a gente viu que cada corda do violão ela emite uma nota e conforme você vai apertando as cordas, né? Em lugares diferentes do braço do violão, vai mudando essa nota. Aqui a gente viu as 12 notas principais, que é o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si, né? E aí depois repete de novo o mesmo ciclo, só que aí, por exemplo, a nota de cima aqui, ela estava na altura, e se você for subindo, a outra nota que tem o mesmo nome, ela vai estar mais alta, né? Ela vai estar mais agudo o som dela, né? Beleza, a gente viu também o que são intervalos, né? O que são intervalos, que é a distância entre as notas, né? Que existe o tom e existe o semitom, né? Tom é quando você pula a próxima nota, né? Você pula a próxima nota. E semitom é quando você vai para a próxima nota direto, sem pular, né? Talvez a explicação mais fácil para você entender tom e semitom, né? Então é isso, meu povo. Deixem as dúvidas de vocês aí, até porque essa é uma aula complexa, né? Tem muita coisa para se entender. É claro que não vai entrar tudo na cabeça de uma vez, né? Vocês vão precisar assistir outras aulas, ver algumas outras coisas a respeito. Eu também vou trazer aulas aqui específicas para vocês chegarem em algum objetivo que possa envolver teoria. Por exemplo, você usar algum macete para trocar de tom, né? Você tem que entender um pouquinho de teoria. Ou então você quer tocar em outros lugares do braço do violão. É legal você entender um pouco de teoria também. Enfim, vocês veem aqui que não é nada glamuroso, não é nada, né, melzinho na chupeta, né? Não é fácil de vocês pegarem de primeira isso aqui. Só conforme vocês vão se aprofundando, conforme vocês vão estudando violão, vocês vão vendo que é algo legal, sim, de se aprender. Mas, repito, desde o começo da aula eu falei, né? Não é para todo mundo, você não é obrigado a aprender teoria se você não quiser. Aprende só se você sentir essa necessidade mesmo, tá bom? Olha aí, o Denilson está com a gente aí, boa noite. Bem-vindo aí mais uma